Boa noite, sejam bem-vindos à reunião virtual do CERJ. O tema dessa noite será Lembrando Chico Xavier. E quem nos trará as reflexões será o João Aparecido Ribeiro, integrante do Lar de Teresa. João, suas palavras iniciais. É com grande satisfação que nós estamos aqui. Além de ser do Lar de Teresa, a nossa oficina de trabalho, também somos integrantes da comissão diretora do CERJ. E é uma grata satisfação de estarmos aqui somando com os nossos companheiros das reuniões públicas presenciais e virtuais. E a nossa gratidão pela lembrança e o convite que foi feito, ainda mais para falar do nosso Chico Xavier. E possamos realmente atender a expectativa do convite que me foi formulado. Muito obrigada, João. Vamos então à nossa leitura inicial. A página de hoje é uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todo vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a livre do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de agrupar em torno dela? Os de árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizera há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam-na de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Tornados estéreis, seus ramos não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento, que se detém sobre seus galhos, à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida, a árvore da vida. Cai-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, e que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vô-la entregou. Não a mutileis, ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhes cortei os galhos, seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoei esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há assabarcadores do pão da vida, como usar do pão material. Não sejais do número deles.
A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois, procurar os que estão famintos, levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos do que vos chamam para vos apresentar às sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse em suas palavras: não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Que o Senhor de bênção vos abençoe. Que o Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão, após essa mensagem tão profunda, tão esclarecedora, vamos unir os nossos pensamentos, agradecendo por estarmos aqui reunidos em seu nome, Senhor. Que sejamos esses trabalhadores, divulgando a nossa querida doutrina através do exemplo, assim como Jesus nos ensinou através do exemplo. Pedimos que os bons espíritos estejam conosco, intuindo nosso irmão João, que fará a nossa exposição, e que as nossas melhores vibrações sejam para ele nesse momento. Graças a Deus. Querido João, a palavra é sua. Que assim seja. Então, com grande satisfação, nós estamos iniciando as reflexões do nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. Lembrando Chico Xavier, é uma vida tão pródiga, cheia realmente de realizações, de testemunho, que para nós é difícil fazer uma abordagem, porque ela sempre será superficial pelo tempo que nós dispomos. Porém, é sempre bom nós enfocarmos alguns ângulos que não é tão conhecido, partindo do conhecido para o que é pouco conhecido, no esforço de valorizar esse momento que estão nos dando atenção. Então, vamos nos apoiar a partir daquilo que nós conhecemos, o que também é de grande valia para nós. Então, dentro dessa abordagem, nós estaremos realmente raciocinando, lembrando de Chico Xavier. O que nós podemos lembrar? Quando tudo começou, para valer. É óbvio que a mediunidade de Francisco Xavier, desde a eternidade, a biografia dele relata, né, no colégio, com os amiguinhos, com a família. Porém, ele também começou a psicografar algumas coisas. Porém, quando começou para valer, foi quando ele se encontra com Emmanuel. Nesse encontro com Emmanuel, Emmanuel convidou-o para o trabalho e estabeleceu a regra de comportamento: disciplina, disciplina, disciplina. E mais advertência: tudo que ele havia produzido até então, ele falou: destrua tudo que você produziu até agora. Foi apenas exercício para o trabalho que vai começar. Então, a partir dessa valorização do trabalho com Emmanuel, o ensaio que ele realizou não tem valor nenhum. Começa, então, com seus 15 anos de idade, ele tem uma visita inesperada, vamos dizer assim, de alguém que tomou conhecimento da existência de Francisco Cândido Xavier em Pedro Leopoldo. Manuel Quintão. Manuel Quintão, pode-se dizer, está na biografia dele, como descobridor de Francisco Cândido Xavier. Vejamos, a época em que ele lá esteve, não havia facilidade de transporte como existe hoje, e nem a de comunicação. Mas o que marca em Manuel Quintão? Manuel Quintão foi um jornalista, foi um autodidata, muito culto, mas também não tinha muito interesse pela parte espiritualista, religião. E ele foi acometido de uma determinada enfermidade. E essa enfermidade esgotou todos os recursos da medicina da atualidade, naquela época, sem êxito, sem conseguir realmente sua cura. E aí acabou sendo conduzido
orientado a fazer o tratamento médico, mas não era bem daqui, da terra, ou seja, a mediunidade curativa. E através da mediunidade curativa, o tratamento espiritual, ele recupera plenamente a saúde. A partir daí, então, ele diz que aquele materialista tornou-se espiritualista. E ele, então, começou a se interessar pela doutrina espírita, a tal ponto que, a essa época, ele é o presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, ele vai ter com Francisco Canto Xavier em Pedro Leopoldo. Quando ele vê a produção de Francisco Canto Xavier, ele, então, a partir dali, se encarrega exatamente de pegar esse acervo e trazer para o Rio de Janeiro, e ele realmente se responsabiliza para o lançamento da primeira edição de Parnaso de Além Túmulo. E aí é o marco inicial. Lembramos que a primeira edição de Parnaso de Além Túmulo foi exatamente no dia 6 de julho de 1932. E a edição atual, nós estamos ela em 6 de julho de 2023, 91 anos do lançamento da primeira edição de Parnaso de Além Túmulo. E como o mundo espiritual não estava de brincadeira, podemos considerar que uma pleiade de espíritos, através da mediunidade de Francisco Canto Xavier, faz um aporte. E aí estão os críticos a fazer análise dessas comunicações em termos de estilo literário. Acreditamos que, a essa altura, todos que estejam nos assistindo já tenham tido a oportunidade de dar uma sondada no Parnaso Além Túmulo. Se não fizeram isto, estão perdendo a oportunidade. Aproveitem. Ali está exatamente a autenticidade das comunicações com os espíritos comunicantes, mantendo o estilo literário de quando estava encarnado. E então, o Manuel Quintão é que faz o prefácio deste lançamento. E no prefácio ele pede até que Francisco Xavier faça um ensaio de uma síntese biográfica, constando também daquela época em Parnaso de Além Túmulo. Mais de 450 livros publicados da mediunidade de Francisco Canto Xavier, vários vertidos para outros idiomas. Então, veio exatamente para a expansão da doutrina espírita, para poder entender. Mas vejamos, qual é a novidade que nós desejamos repartir com vocês que estão nos acompanhando? Então, para alguns, talvez já conheçam, mas para uma grande maioria, esse livro é desconhecido. Também homenageando Parnaso de Além Túmulo, o Divaldinho Matos, que é o organizador, lançou De Amigos para Chico Xavier. Quem é Divaldinho Matos? Divaldinho Matos hoje é um senhor, mas eu o conheci como jovem, há alguns anos atrás, algumas décadas. Ele é o fundador do Centro Espírita Maria de Nazaré, em Votuporanga, e ocupa vários quarteirões da instituição com seus vários departamentos. E também a editora Didier. E, através da editora Didier, ele lançou esse trabalho organizado por ele, De Amigos para Chico Xavier. O que ele quis realmente trazer foi dar a contribuição para o movimento espírita, reconhecendo essa ascendência de Francisco Canto Xavier ao movimento espírita. Então, ele teve a oportunidade, por estar relativamente próximo de Uberaba, estar lá com relativa frequência e conseguiu manter o contato com nada mais, nada menos, 26 pessoas que eram, na época, expoentes do movimento espírita que passavam por Uberaba. Podemos ver aí na contracapa os entrevistados, nada mais, nada menos do que 26 entrevistados. O total de fotografias são 28, mas as duas últimas, uma é de Chico Xavier e a outra do próprio Divaldinho. Então, são 26 entrevistados. E nós podemos ver que, entre esses entrevistados, está Martins Peralva, Altivo Caríssimo Panfiro, o Dr. César Perry de Carvalho, Dr. André Luiz Bordini, Dr. Pedro Abonilha, Dr. Wilson Disposit, Márcia Queiroz Silva Bacelli, Dr. Jorge Andréa dos Santos, Divaldo Pereira Franco, Dr. Hernani Guimarães Andrade, Dr. Carlos Antônio Bacelli, Dr. Marlene Severino Nobre, José Raul Teixeira, Paulo Rossi Severino, Richard Simonetti, Henrique Rodrigues, Terezinha de Oliveira, Sori Caldas Schubert, Evani Tavares de Souza Medina, José Alberto Lima Medrado, Altiva da Glória Fonseca Noronha, Heloísa Pires,
Julieta Marques, Hugo Gonçalves, Aparecida Figueiredo e Júlio César Grande Ribeiro, os 26 entrevistados. E qual é a novidade dessa entrevista? Todas as entrevistas, para que não paire a mínima dúvida da seriedade desse trabalho, todas elas estão assinadas em facsímile, a assinatura de quem foi entrevistado. Então, a autenticidade dessas declarações que constam da composição deste livro. E para uma amostragem do valor da informação de Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel, e o trabalho desse jovem, comparado com a minha idade, continua sendo jovem, de Valdir Matos. Então, desses 26 integrantes dessas entrevistas, escolhemos um que não era espírita, muito pelo contrário, nem espiritualista era, materialista. Ele declara que era até como foi comunista e então militante. Ele é levado exatamente para Pedro Leopoldo a convite de Newton Boechat, que é um expoente do movimento espírita em termos de oratória. Acreditamos que não seja desconhecido no meio espírita. Para os jovens, talvez sim, porque já há alguns anos que ele retornou à pátria espiritual. Porém, então, ele faz o convite. E nós vamos observar que ele entrevista o cientista e professor Henrique Rodrigues. Ele foi conduzido, como nós dissemos, a Pedro Leopoldo por Newton Boechat. E ele questionava Newton Boechat o que ele estava fazendo lá, porque ele não estava interessado em espiritismo, doutrina espírita, coisa nenhuma. Mas o Newton Boechat insistiu, e amigo dele foi. E nós observamos que aí já começa como é que o plano espiritual vai trabalhando pelos caminhos mais diversificados. Ele não questionava por que de estar lá, não sabia a razão. E talvez nem Newton Boechat claramente sabia, mas como o medianeiro o levou até lá. E a surpresa dele, já naquela época, Pedro Leopoldo, Emmanuel convidava quem deveria sentar-se à mesa, participando do estudo do Livro dos Espíritos. E dali vem a sair mais tarde o livro Religião dos Espíritos. Mas nós observamos que ele questiona ao amigo Newton Boechat: por que eu vou sentar à mesa? Eu não sou espírita, ao contrário, eu sou crítico, não tem nada que sentar. Vem o segundo convite de Emmanuel através do Chico para ele sentar-se à mesa. E Newton Boechat falou assim: não questiona, você está sendo convidado. Ele sentou e ficou sentado. E aí observou o trabalho, como desenvolveu. Até ali nada de novidade. Mas ele retorna uma segunda vez com o Newton Boechat. Mas entre a primeira e a segunda vez, já despertou curiosidade dele em ler alguma coisa sobre a doutrina espírita. E é óbvio que o primeiro livro que ele foi ler, como cientista, não foi outro senão a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E ele, então, esbarra nesse livro exatamente aquele capítulo da uranografia geral. Então, nesse capítulo da uranografia geral, que encontra no livro A Gênese, nós vemos ali a assinatura exatamente com as iniciais de Camille Flammarion, mas então vemos lá a declaração. A Gênese, no capítulo 6 da uranografia geral, é um capítulo textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris em 1862 e 1863, sob o título de Estudos Uranográficos e assinadas Galileu, médium CF. Isso é nota do tradutor. Estas são as iniciais de Camille Flammarion, a nota do tradutor. Então, Camille Flammarion, médium, e o espírito comunicante Galileu. E até hoje constam essa anotação lá nesse referido capítulo de A Gênese. E ele então ficou encasquetado com a estrutura do capítulo, as informações que ali estavam, porque totalmente desatualizada para a época em que o capítulo foi produzido. Aquela época, muitas das informações que existiam já estavam superadas devido ao conhecimento científico. E então, ele vai e questiona. O professor Henrique Rodrigues pergunta, então, a Chico Xavier, o descompasso das informações com os conhecimentos científicos da época, os espíritos não sabiam? Primeiro, veja bem, é o cético, é o ateu,
é aquele que não crê no mundo espiritual nem espírito. Então ele questiona: você existe espírito? Como é que os espíritos não tinham conhecimento do que a ciência ainda ignorava? E também, como diz, o espírito não deve fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho, nós temos que corresponder, pertence aos homens. E ele, então, ainda questiona, né? Ainda pondera. Não podiam informar, tudo bem, mas também não deveriam concordar com as informações desatualizadas. É a lucidez de um cientista. E isso ele declara exatamente quando o Divaldinho pergunta qual foi a notícia que lhe marcou no relacionamento com Francisco Canto Xavier. E ele então começa essa narrativa, que foi essa pergunta que ele exatamente fez para Francisco Canto Xavier. E aí vamos ver qual foi a resposta. Chico responde para Henrique Rodrigues: Camille Flammarion foi a reencarnação de Galileu. Ou seja, Galileu, o espírito Galileu, noutra época, reencarnou agora com a personalidade de Camille Flammarion. Veja bem, essa informação Emmanuel passou para Chico, e Chico passou para Henrique Rodrigues. E qual foi a consequência? O professor Henrique Rodrigues concluiu que não houve fenômeno mediúnico entre Camille Flammarion e Galileu. Ocorreu um fenômeno anímico. O mesmo espírito mergulhou no passado e, da própria experiência anímica, resgatou suas informações astronômicas da época em que esteve Galileu. Então, vejam, completamente racional e encaixando dentro do conhecimento doutrinário. Qual foi o resultado? Professor Henrique Rodrigues respondeu para Chico: valeu, Chico! E confirma: continuei no Espiritismo. Então vejamos a potência do argumento de Emmanuel via Chico, através dessa clareza, podendo contribuir para que um materialista passe a ver realmente a filosofia espírita com respeito. E aí, continuei no Espiritismo. Pegamos um exemplo somente para poder chamar a atenção nos 26 a que eles estão. Então, são testemunhos que enriquecem a nossa literatura, nossa bibliografia. Um trabalho organizado por Divaldinho Matos, pela editora Didier. Mas prossigamos, porque o nosso relógio não para. Então, nós também temos uma outra etapa, vamos lembrar. Quem é que ainda não assistiu o Pinga Fogo? Aliás, são 2 programas, o Pinga Fogo 1, Pinga Fogo 2. Esse Pinga Fogo tem várias vertentes para nossas considerações. Vamos ter apenas 2. A primeira delas, que podemos dizer exatamente que para o movimento espírita existe um marco altamente significativo. Nós poderíamos dizer 2. Há muitos anos passados, que nós agradecemos muito ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Por quê? Até a ação do Dr. Bezerra de Menezes, como um cidadão de primeira linha, tendo exercido 4 profissões galhardamente, como médico, como militar, como empresário e como político, ele estava exatamente no topo da pirâmide social. Tinha trânsito livre com o poder dominante da época. E aquela época, a prática da mediunidade era crime, estava no Código Penal. E aí, Adolfo Bezerra de Menezes, usando da sua influência, do seu relacionamento, consegue ativar a descriminalização da prática da mediunidade. É retirado pelo poder público, poder realmente encarregado, é retirado do Código Penal como crime, deixou de ser crime. Isso é um marco que liberou, então, a prática da mediunidade em terras brasileiras. Porém, esse segundo marco, estamos falando de Chico Xavier, o movimento espírita foi se expandindo silenciosamente. Quantas instituições já existiam espalhadas pelo Brasil? E todas elas seguindo a bandeira maior da doutrina espírita. Segundo a inspiração, a orientação do nosso mestre, fora da caridade não há salvação. Então, há necessidade de que, além de estudar a doutrina, coloque-se em prática, dê o exemplo. E as instituições, todas elas, mantêm uma obra, por mais singela que seja, quer na assistência material, quer na assistência espiritual, e espalhando pelo território brasileiro. Porém, não havia propaganda disso, então não era conhecido da sociedade. E não havia interesse em fazer propaganda. A divulgação se fazia pela vivência, pelo contato social.
progresso lento, portanto. Quando Francisco Xavier concluiu o seu messianato, vamos dizer assim, bem no messianato, a sua missão, melhor dizendo, com relação à mediunidade, trazendo as obras clássicas da sua mediunidade, os romances, as obras realmente de peso mediúnico, então a tarefa dele já estava praticamente concluída. Dali para frente começaram a vir as mensagens de consolação. São aquelas para os pais, os familiares que perderam os entes queridos, palavras de consolo. Então, um trabalho mais ameno do que foi a primeira etapa. Então, nessa fase, coincidentemente, veio convite para ele participar do primeiro e depois do segundo Pinga Fogo. E aí ele conversa com Emmanuel, e o que a Emmanuel achava assim: eu não tenho que achar nada, você que vai dar sua cara a tapa, você está disposto? Ah, se estiver comigo, eu vou, mas eu não vou te abandonar, mas você é que vai estar encarando toda a adversidade lá. E ele, confiante exatamente no apoio de Emmanuel, foi. E aí, quem pôde já assistir, conhece. E quem não assistiu, vale a pena, ainda está disponível no YouTube o Pinga Fogo 1 e Pinga Fogo 2. Riqueza, realmente. Então, ali, a sociedade brasileira, e depois para onde se espalhou isso, passou a conhecer um verdadeiro espírita e um verdadeiro cristão. E aí Chico Xavier passou a ser o paradigma do espírita. E na sociedade, aquela visão preconceituosa do passado cai por terra. E passaram a obter exatamente ao conhecer quem era Chico Xavier, a obra que ele realizava, chamou atenção agora o próprio IBGE, divulgando nos seus ensaios, nas suas pesquisas, exatamente trazendo a conhecimento que era um movimento muito amplo, que trabalhava com a silêncio, com a calma, mas com transparência. E então, a partir daí, a sociedade começou a se aproximar das casas espíritas para conhecer essa doutrina, a que ele estava dando um exemplo ali, através do Pinga Fogo. E foi um chegar de uma multidão nas casas espíritas, que as casas espíritas realmente não estavam relativamente preparadas para esse acero. E aí vieram os projetos para atender essa demanda de pessoas, surgindo pela USE, União dos Sociedades Espíritas de São Paulo, o projeto chamado Comece pelo Começo, para atender a chegada daqueles que queriam conhecer a doutrina espírita. A organização do estudo para, através das obras básicas, para ter realmente desenvolvimento do senso crítico sobre o que é a doutrina espírita. Depois de alguns tempos, mais à frente, alguns anos, a Federação Espírita Brasileira lança o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que dá um prosseguimento no trabalho do Comece pelo Começo. Então, abriram-se as portas para que as pessoas pudessem ser bem recebidas, tendo acesso à cultura da doutrina espírita. E o Francisco Xavier, podemos dizer, é um marco para o movimento espírita e para os espíritas, antes do Pinga Fogo e depois do Pinga Fogo. E a partir daí, então, o IBGE acompanha mais de perto ainda essa situação e declina que, através do Pinga Fogo, que o povo conheceu, formando um perfil, nós começamos a ser cobrados na sociedade um comportamento diferente. Por um exemplo, se porventura eu, João Aparecido, tivesse um gesto de indelicadeza com os pares no ambiente de trabalho, na sociedade, e eles conhecendo como espírita, perguntam: mas você não é espírita? Porque estavam referindo-se a Chico Xavier. Falei assim: bom, eu sou espírita, mas não sou Chico Xavier. Agora, por uma questão de educação, coerência, sempre que tive essa oportunidade, assim, olha, eu agradeço muito que você esteja apontando meus erros, meus defeitos. Você está servindo de espelho, porque eu não consigo ver meus erros. A outra pessoa que observa. E você apontando, eu tenho possibilidade de me melhorar. Você está prestando um favor, prestando um serviço à minha própria evolução. Então, havia que intermediar isso, por quê? Porque pegava ele como referência. Então, todos deveriam ser como Chico Xavier. Não, Chico Xavier é Chico Xavier. Cada um está no seu processo evolutivo, no seu grau de evolução, porém, o que nós temos que ter semelhante é o desejo de viver a doutrina espírita. É a consciência de que temos que aplicar, dar testemunho realmente na medida das nossas possibilidades. Então, o IBGE vem, decanta muita coisa com as pesquisas que vão fazendo. E vamos prosseguir mais um pouco. Aí, então, o canal de televisão provocou aí um movimento muito interessante
para descobrir quem era o maior brasileiro de todos os tempos. Nesse movimento estavam expoentes do conhecimento, da cultura, do esporte da nossa terra. Estava até o imperador, estava o Pelé e outros vultos. E a sociedade pôde se voltar. Agora, é importante chamar a atenção que quem estava voltando não teria uma repercussão se fosse somente os espíritas, e ele realmente acabou sendo eleito como o maior brasileiro de todos os tempos. Então vejamos a penetração do pinga-fogo na sociedade brasileira, realmente mostrando realmente o que é ser cristão, porque ele não se preocupou em se identificar como sendo espírita, ele se preocupou de demonstrar como é um verdadeiro cristão, que nós sabemos que é uma mesma coisa. Não há como ser espírita sem ser cristão. Nem todo cristão é espírita, mas todo espírita tem que ser cristão. Então ficou muito claro essa colocação. E nós vamos transitando um pouco mais. Observamos que, em consequência disto, também a sociedade ficou, de uma certa forma, informada, e aí partiram movimentos. Esses movimentos partiram, principalmente em termos do movimento dos políticos espíritas que foram eleitos, mas que não usavam a doutrina para ser eleitos, e é óbvio que tiveram essa iniciativa de estabelecer um projeto, mas agora esse projeto teria que enfrentar as votações daqueles que não comungavam da mesma filosofia. Aí, nas bancadas tem os evangélicos, tem os católicos, não são espíritas. Mas vejam bem, naquilo que foi apresentado o projeto, tramitou pela Câmara dos Deputados, tramitou pelo Congresso, e então foi aprovada a lei. E ela foi para ser sancionada, foi sancionada e foi publicada. Ela só passou a valer após a publicação no Diário Oficial. E isso ocorreu exatamente no ano de 2022, o ano passado, maio do ano passado. Então, a partir de maio do ano passado, 2022, 18 de abril passou a ser o Dia Nacional do Espiritismo. É uma lei. Mas vejamos, qual a importância disso? Nós continuamos sendo espíritas com a lei ou sem a lei, mas isso para nós, vejamos, daquela época em que havia o estigma, a perseguição, o preconceito, passar para o reconhecimento, demonstra que a sociedade brasileira passou a conhecer que o espírito tem que ser diferente. Aumentou nossa responsabilidade? Aumentou. Mas aí a contribuição de Francisco Cândido Xavier para isso é inquestionável. Mas, né, ele não é sozinho, tem uma pleiade de espíritos de primeira grandeza que implantaram o movimento espírita. Nós não vamos declinar os nomes porque ficaríamos aqui um tempo além da nossa possibilidade. Mas não tem como descartar, nós citamos Adolfo Bezerra de Menezes, mas tem um Carlos Bachuto, tem uma Anália Franco, e vai por aí afora. Uma pleiade de espíritos que, se nós estivermos interessados, iremos realmente verificar a biografia de todos esses vanguardeiros do movimento espírita. Felizmente, existe trabalho que ainda mantém disponível o histórico, uma síntese biográfica desses vultos que doaram-se em prol da divulgação do exemplo da doutrina espírita. Então, nós começamos a raciocinar. É uma pincelada que nós estamos dando, mas é óbvio e tudo isso tem um exemplo, o valor do exemplo do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E nós ficamos a imaginar, tudo isso que ele nos apresentou não é suficiente para que nós possamos simplesmente dizer: ah, que maravilha! Ele é um missionário, cumpriu com a missão dele e deixou um rastro de luz. Agora somos nós que estamos aqui com uma responsabilidade imensa. Por quê? É o nosso turno, em primeiro lugar, demonstrar o reconhecimento ao legado que nós recebemos, a partir de Allan Kardec, o codificador, a partir daqueles que são considerados realmente os autores dos clássicos da literatura espírita, vamos dizer, um Leon Denis, um Alexandre Aksakoff, um Gabriel Delane, Ernesto Bozano. Então, nos legaram também a sua produção literária para deixar realmente ali o acesso a esse conhecimento, a essa cultura imprescindível ao entendimento do desdobramento da doutrina espírita com todas as ciências. Porém, não podemos se esquecer que em nossa terra
a doutrina espírita, o espiritismo, encontrou solo fértil, a terra boa. Por quê? Quando lemos exatamente o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, pela Lavra Mediúnica de Francisco Canto Xavier, nós vemos ali exatamente o cristianismo vindo do velho mundo para o novo mundo. E ali Jesus identifica exatamente, no livro está narrado ali, quando olha assim para a Bóveda Celeste, o símbolo da cruz, do Cruzeiro do Sul. Então ali fica realmente transferido para cá essas bases. O que ocorre na nossa Terra hoje, a maior nação espírita do planeta. Não é algo gratuito, porque aqui os espíritos reencarnaram exatamente com essa missão de implantar o cristianismo redivivo, ou seja, o Consolador prometido. E não há possibilidade de fazer esse evento, essa realização, se nós não apoiarmos na página inicial que foi lida. A página inicial, lembremos bem, uma árvore boa produz bons frutos, uma árvore má não produz bons frutos. Então, essa mensagem de abertura da nossa exposição, do nosso encontro, nessa reunião, nos faz meditar exatamente dessas árvores que transitaram e estão ainda presentes a nós. E isto, quem nos chama atenção, além, primeiramente, de nosso Mestre Jesus, é aquele que é o apóstolo dos gentios. O apóstolo dos gentios, quando se refere exatamente à vivência da doutrina cristã, ele convoca: não sejais como o símbolo que retine, ou como o sino que badala, ou seja, emitir som. Então, falar é fácil, palavras o vento levam. Agora, precisa que esse som esteja tangido pela energia da realização, da vivência, do testemunho. Aí adquire uma tonalidade diferente. Então, se eu não tiver caridade, sei que nada sou, conclui Paulo. Então, ele chama da caridade, ou o amor, segundo algumas traduções. Então, há que ter, sim, a palavra de divulgação, a palavra semeadura, mas todo esse expositor que fala em nome de Jesus, em nome da doutrina espírita, tem demonstrado que atrás desse tem um lastro de realizações, de amor, de caridade, de vivência e de exemplos. Porque é isso que dá força à mensagem, é isso que dá o respaldo da energia da palavra de quem fala. E quando nós observamos nos dias que correm, Francisco Canto Xavier, que é o nosso lembrado de hoje, simplesmente não psicografou as mensagens, que é um trabalho nobre. Mas vejam bem, ele diz: não é meu, é dos espíritos. Então ele foi intermediário. Mas, além disso, era o primeiro a conhecer o conteúdo. E ele dá um exemplo de amor, dá um exemplo de dedicação, de humildade para todos nós. E em muitas dessas passagens em que ele deixa transparecer o sentimento de humildade, muitas das vezes as pessoas não entenderam isso. Ele tem sempre cuidado de não se destacar da comunidade. Teve esse cuidado. Ele sempre, uma postura singela, e como mineiro que ele era, sabia realmente usar as expressões de minimizar isto. Um exemplo, no Pinga Fogo, ele narra aquele fato, né, entre um avião sacolejando e então o pessoal todo alarmado, com medo de do avião cair e morrer, e ele também embarca na segundo a narrativa dele, naquela canoa do escândalo, né, "Ai, valha-me Deus, valha-me Deus!" E aí daqui a pouco surge Emmanuel. E Emmanuel pergunta: "Que escândalo é esse? Eu também estou com medo de morrer, está todo mundo com medo de morrer, vale-me Deus!" Aí: "Mas você está com medo de morrer?" "Ah, eu estou assim, então, pelo menos morra com dignidade." Quando ele conta isso, todo mundo dá aquela risada gostosa, né, que estavam assistindo Pinga Fogo lá no auditório, e isso espalhou para o Brasil inteiro. Mas qual foi a mensagem que ele passou nisso? Até hoje eu tenho minhas dúvidas, de que na realidade, ele não tinha medo de morrer não. Por quê? Ele vivia em contato com os espíritos, com Emmanuel, ele tinha certeza da imortalidade da alma,
Agora vejamos, qualquer atitude que ele tivesse, demonstrando a convicção, com certeza, com tenacidade, como uma criatura normalmente tem, ele deixaria de lado uma das virtudes que o caracterizou realmente, a humildade. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Então, diante daquele pessoal todo apavorado, ele não se diferenciou, se juntou. E ele sempre fez questão de estar junto com a maioria, porque senão sua mensagem não iria penetrar. Porque qualquer situação que tivesse uma postura de superioridade, mas é lógico, ele é o maior médio da atualidade, o maior médio do mundo, então perderia. Assim, mas é vaidoso. A humildade é a tônica do trabalho mediúnico de Francisco Canto Xavier, associado ao amor. Tivemos a oportunidade de estar lá no bairro do Pássaro Preto, em Uberaba, e observei uma cena na época que me chamou a atenção. Havia a fila dos necessitados, uma fila longa, e caminhões que traziam as doações, que eram preparadas ali nos fardos e distribuídos. E aí, no final do recebimento, as passavam, ele estava na ponta, sentado numa cadeira ou num banco, e uma mesinha. E a mesinha, assim, aquelas pilhas de notas. À época era um cruzeiro, né? Hoje é real, então muda a moeda. Mas a moeda, mas sim, comparando com um real da atualidade. E ele, então, cada pessoa que passava, daquelas pessoas simples, pobres, e ele então pegava a mão da pessoa, fazia questão de beijá-la e depois dava uma notinha daquela. Eu estava com um companheiro de viagem, que hoje está no mundo espiritual, nosso querido irmão inesquecível, Altivo Panfiro, e eu perguntei ao Altivo, você que já conhece Chico Xavier, já esteve aqui várias vezes, me tire uma dúvida. Qual é a razão dele dar esse R$ 1? O carinho, a gente entende. Mas qual é o significado disso? Que é uma simbologia, não tenha dúvida. Então, com uma simbologia, qual é a simbologia? Falei, é muito simples. Ele está dizendo para a multidão que tudo que eles estão recebendo, ele sempre diz, e não é ele que está dando. São as pessoas de bom coração que vinham de São Paulo, de outros lugares ali, traziam aquele material, caminhões de doações. Eu falei assim, eu não posso garantir que vocês receberão isso sempre. Enquanto estiverem boa vontade e trouxerem, vocês receberão. Mas isto que é da minha aposentadoria, é o meu dinheiro, com certeza eu estaria aqui sempre dando. Então, aqui demonstrava o quê? O amor, o carinho. Então, vejamos, além da humildade, a demonstração do amor, todas as criaturas que ali estavam. Então, a biografia dele é riquíssima disso. E nós poderíamos realmente continuar falando do nosso Chico Xavier, e são histórias e mais histórias. Nós tivemos a advertência de que nenhum médium pode receber pagamento pelo que realiza. Não pode. Por quê? Porque se ele recebe pagamento, pagou a medalha, dá de graça o que de graça recebeste. E Allan Kardec, é claro, quando ele analisa o fenômeno daqueles que são os magnetizadores profissionais, então eles estudam o magnetismo, estão da sua própria energia, e eles cobravam o atendimento, como se fosse um terapeuta. Tudo bem. Agora, o médium, e principalmente o médium espírita, que tem a formação doutrinária, tem consciência de que não é dono dos espíritos, não pode garantir o funcionamento da mediunidade. Ele pode estar ali doando sua parte, sim, mas quando ele se confia na sua mediunidade, dai de graça o que de graça recebeste. Então, esse princípio norteou a vida de Francisco Canto Xavier. Mais de 450 livros produzidos, os direitos autorais foram cedidos para inúmeras instituições, a começar pela Federação Espírita Brasileira e tantas outras que foram beneficiadas. Mas não é só isso. Uma ocasião houve uma doação que ele questionou sobre a validade. Um amigo dele, como tinha inúmeros amigos, e fazendeiro, resolveu dar uma fazenda de presente para ele. E aí ele falou assim, mas eu vou fazer o que com uma fazenda? Falou, o que você vai fazer da fazenda, você resolve. Você vai resolver. Agora, eu sou seu amigo, quero lhe dar um presente, você não vai receber? Falou, e eu posso fazer o que eu quiser desse presente?
É óbvio. Tudo bem. Então, isso, abrindo um parênteses, nós viemos saber porque a coisa ficou comentada em função de um outro escândalo, considerado escândalo na época. Ele estava integrado numa determinada comunidade espírita, e em dado momento, essa comunidade espírita, ele saiu e fundou o Grupo Espírita da Prece. E aí, no movimento espírita, ficou o questionamento, mas por que será que ele saiu lá de onde estava e fundou o Grupo Espírita da Prece? Então, ele, com a honestidade que ele caracterizara, veio a público revelar exatamente o que aconteceu. Então, o que aconteceu? Esta fazenda, ele então solicitou orientação jurídica de pessoas ali que conviviam com ele, e foi feita uma tripartilha desta fazenda. Ou seja, cada terço ele doou para uma determinada instituição. E a escritura já foi passada em nome direto para a instituição. Ou seja, ele não entrou, o nome dele não entrou naquela situação de partilha, diretamente para as instituições. E a instituição em que ele integrava, ele então declarou aos companheiros, e isso saiu na reportagem à época, que a partir daquele momento ele sentia necessidade de se afastar, não por desamor, mas porque a instituição passava a ter a sua autonomia financeira e tinha que ter autonomia dos seus dirigentes para conduzir a instituição, para que pudessem realmente assumir essa direção. Ele sentia a necessidade do afastamento. E então, nesse afastamento, abriu o Grupo Espírita da Prece, o culto de Francisco Cândido Xavier. Maior lisura, honestidade e um benefício para as três instituições não poderia ter ocorrido. Então, são exemplos. E isto nós tomamos conhecimento pela mídia. Por quê? Questionaram num aspecto e aí veio à tona exatamente o que foi que aconteceu. Esse é o Espírito que veio à Terra para demonstrar exatamente o que a doutrina cristã, a doutrina do nosso mestre, o cristianismo redivivo, à luz da doutrina espírita, deve promover em cada um de nós, desenvolver exatamente as virtudes que existem em germen. Esse é o nosso labor. E para isso nós procuramos nos unir em grupos, porque temos dificuldades. E em grupos, as dificuldades são amenizadas. E aí, aprendemos a conviver com Jesus quando nos diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Então, esse alívio de Jesus vem através do concurso dos amigos que estão nas casas espíritas, nas instituições cristãs, seja evangélica, seja católica, mas que oferece um abraço amigo a todos que estejam passando pela dor, pelo sofrimento, pela aflição. Jesus não ofereceu libertação das dores e sofrimentos, mas ofereceu o alívio. E esse alívio é exatamente o momento do reabastecimento, para seguir a orientação que ele deu. Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Mas agora, aliviado, reabastecido, temos energia para prosseguir, porque essa cruz das dores, das aflições, são as verdadeiras mestras que nos possibilitam desenvolver as potencialidades da alma, as virtudes. Sairemos realmente completado por esse potencial renovado, pelas virtudes que ela, essa mestra, nos estimula a desenvolver. Então, nesse momento, ele é um exemplo das dores que sofreu, sendo médium, de projeção como foi, mas nós sabemos, pela sua biografia, que não foi fácil a vida dele desde a infância. Basta alguém que não saiba e tenha curiosidade de ler o quanto a criança, Chico, sofreu. Até o momento da sua própria autonomia. E depois, quando começou a sua mediunidade mais patente, os problemas que ele enfrentou, em momento algum, ele teve dúvidas. E nesse momento, ele recebeu o amparo, recebeu a proteção, o encaminhamento. Por quê? Porque ele veio com a missão. E o missionário não está desamparado. Ele veio para possibilitar exatamente uma nova era, a era da vivência dos ensinos morais. E ele é um exemplo que nos arrasta para a frente.
como tantos outros que estão aí, ainda aqui conosco, também dando seus exemplos. Não vamos citar nomes, porque cometeremos a injustiça de omitir por fora de memória alguns. Todos eles são importantes onde estão nas tarefas que estamos desenvolvendo, mas que nós estamos especialmente nesta oportunidade, lembrando Francisco Cândido Xavier. Onde estiver, Chico, receba o carinho de todos aqueles que conseguiram entender o ministério da sua mediunidade. O exemplo da mediunidade com Jesus, a serviço da evolução de cada uma das criaturas que lhe buscaram e das que estão buscando nas suas obras, no seu legado. Que Jesus continue lhe abençoando nas novas jornadas evolutivas que, por certo, você continuará. Está no mundo espiritual, refazendo para uma nova etapa, sem dúvida nenhuma, porque a seara é grande e os trabalhadores continuam sendo poucos. E nesse momento de transição, todos os espíritos de valor estão somando, sem dúvida nenhuma, com o nosso Mestre Jesus, para que possamos alavancar definitivamente um momento de transição, onde há choros, prantos e ranger de dente. Mas precisamos ter confiança. Não estamos a sós. E é Ele, o Mestre dos Mestres, o amigo incondicional de todas as horas, que disse a seus discípulos: não existe maior prova de amizade do que dar a vida por seus amigos. E ele diz aos discípulos: não chamo-vos mais de servos, chamo-vos de amigo, porque tudo que eu sei, já vos ensinei. Então, esse nosso amigo maior também nos diz: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vou lá dou como o mundo a dar. Que essa paz emanada do nosso Mestre Jesus, que nos envolve nesse instante, mesmo à distância, permaneça em nossos corações, fortalecendo-nos para que possamos vencer as dificuldades, dores e problemas, confiando nessa assistência espiritual do nosso Mestre Jesus, dos nossos anjos guardiães e dos espíritos protetores que estão do nosso lado, assumiram a tarefa de nos acompanhar nessa existência. Precisamos ser receptivos a eles. Muita paz em todos os corações e a nossa gratidão pela atenção até este momento. Obrigada, João, por essa exposição tão esclarecedora, por aceitar o convite do CERJ e agradecemos a todos que estão conosco até o momento também. Vamos então para a nossa prece de encerramento, onde unimos o nosso pensamento em gratidão ao nosso irmão Chico Xavier, que dedicou toda a sua vida para o trabalho do amor, do bem, a divulgação da doutrina através dos seus livros psicografados, pelo seu trabalho incansável. Esse trabalhador que, como Jesus, exemplificou o amor ao próximo, o trabalho no bem. Agradecemos a Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, por termos essa doutrina que nos acolhe, nos esclarece e nos conforta. E pedimos assim a permissão para darmos por encerrado a mais essa reunião. Que assim seja. Muito obrigado a todos e até a próxima.